Olá, eu vou iniciar agora a segunda aula e eu vou ficar devendo a vocês aqueles vídeos que estão assinalados. Estão assinalados no texto aqui. Então, devido à possibilidade técnica de eu acrescentar esses vídeos, só me resta propor a vocês, a quem estiver interessado, a clicar no texto do curso, no endereço que é fornecido logo na primeira página. Então, para não perder mais tempo, vamos em frente. Esse gráfico aqui é um gráfico de domínio público da internet, né, já está atualizado. Né? Há um gráfico anterior em que a datação das primeiras estrelas é muito maior do que essa aqui. Essa aqui está de acordo com uma observação que foi feita em um experimento na Austrália, em 2018, observando a linha do hidrogênio em 21 centímetros, que datou as primeiras emissões dessa linha, ou seja, quando havia estrelas emitindo radiação ultravioleta ionizando átomos de hidrogênio, em 180 milhões de anos-luz. Ou melhor, 180 milhões de anos após o Big Bang. Até então se acreditava que só muito mais tarde surgiriam as primeiras estrelas. Então esse gráfico aqui já está atualizado, com uma grande margem de manobra aqui, né? Entre 50 e 200 milhões. Isso porque os instrumentos de medição atuais estão cada vez mais se aprimorando e a gente cada vez mais vai adquirindo informações mais precisas a respeito dessas datas. Esse gráfico aqui foi eu que construí ao longo de alguns anos, não digo de 10, mas ao longo de uns 6, 7 anos, reunindo várias informações que havia em textos, inclusive livros, né, no papers, e acrescentando as informações que me interessavam. Eu não vou me deter na explicação desse gráfico, porque ele contém muita informação, só ele levaria uma aula para ser explicado. Isso aqui é simplesmente uma ilustração do que está se fazendo atualmente em termos de mapeamento do universo. Né? Já se dispõe de um mapa de 3 dimensões do universo, usando o DESI, o Dark Energy Spectroscope Instrument. Tem um link aqui que eu também não vou mostrar, quem estiver interessado, é só o link da colaboração, não tem nada de
especial. E aqui a gente falou de como a matéria escura é observada indiretamente, né, através de lentes gravitacionais. Isso é um exemplo bastante simples de ser entendido, gráfico, e como, por exemplo, um buraco negro, que tem uma atração gravitacional muito forte nas suas bordas, né, como ele distorce os raios luminosos. Mas você sabendo disso e usando as equações de Einstein, você consegue, a partir da posição observada da estrela, você consegue localizar a posição real daquela estrela. Eu digo estrela, isso é para galáxias também, e aglomerados de galáxias. Então, é uma medição indireta, mas com bastante fundamento teórico. Essas outras animações também não vou exibir, são apenas ilustrativas, né? E aqui eu listo vários experimentos observacionais que tentam descobrir a partícula da matéria escura, né? Há anos. São experimentos muito caros que envolvem um aparato gigantesco e se espalham através do mundo, né? Não só, por exemplo, na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou mesmo no Polo Sul, na Antártida, como na China também. E até hoje, nada. Até hoje não foi descoberto nenhum indício da existência de uma possível partícula que justificasse a existência da matéria escura. E aí, o que fazer? Bom, a estratégia que eu adotei foi assumir que encontramos uma barreira, né, que está nos impedindo de explicar, usando a física de partículas, ou a termodinâmica, ou a teoria quântica de campos, a existência da matéria escura, né, e a quantificação dessa matéria escura. E quando isso ocorre, sempre que a ciência se depara com uma barreira momentaneamente intransponível, que eu acredito que seja transponível a médio e longo prazo, desde que os cientistas, né, os astrônomos, astrofísicos, físicos, se dediquem a estudar mais profundamente o caso, então a gente pode sempre recorrer à filosofia. Desde a antiguidade, a filosofia nos diz, por exemplo, que a existência de um objeto de investigação está associada ao conceito metafísico de ontologia. O estudo do ser, em latim é ens, em grego é ontos, e seus atributos de existência, o de devir, que é uma fórmula abreviada daquilo que pode vir a ser. Então, esses atributos de existência, devir e realidade compõem esse conceito metafísico de ontologia. Aí eu vou, mais uma vez, citar o Carlo Rovelli, físico italiano. Em 2018, ele escreveu um artigo que eu acho que é lapidar, intitulado A Física Necessita da Filosofia, mas a filosofia necessita da física. Ele começa dizendo que, contrariamente às afirmações a respeito da irrelevância da filosofia no que tange a ciência, ele defende que a filosofia tem tido e ainda tem
muito maior influência na física do que é assumido habitualmente. Ele cita uma ideologia muito, digamos assim, muito comum, principalmente na internet, antifilosófica, né? E diz que isso tem um efeito nocivo sobre a fertilidade da ciência. Ele não cita aqui nessa introdução, mas no corpo do texto, um dos físicos famosos que ele cita, que expuseram essa ideologia antifilosófica, foi o próprio Stephen Hawking e outros, com menos ibope. Os ibopes já estão uma coisa meio antiga, né? Mas com menos visibilidade, vamos dizer. Ele cita que já foi detectada a partícula de Higgs, já foram detectadas as ondas gravitacionais, mas a supersimetria não foi. Nos experimentos do LHC, basicamente coloca uma pedra, uma pá de cal, sobre essa conjectura da existência de uma supersimetria na natureza. Só para esclarecer por quê, a supersimetria ela apresenta uma quantidade enorme de partículas supersimétricas, né? Nenhuma delas detectada até hoje, e algumas delas seriam candidatas a partículas da matéria escura, ou superpartículas, melhor dizendo, da matéria escura. Mas nem a supersimetria existe, quanto mais essas partículas, né? Então, outro físico também que eu cito, e mais no final do curso eu vou citar um trabalho explícito dele, é o cosmólogo brasileiro Mário Novella. Tem uma grande quantidade de livros, de artigos, né, sobre cosmologia, e eu acho fundamentais, porque exatamente eles mostram, né, a importância de você não perder o pé de um viés filosófico quando você lida com a física, quando você lida com a ciência em geral, né? Em particular, o Mário Novella atribui um viés histórico às ciências, né? As ciências físicas em particular. Mas eu vou mais além. Eu acho que você tem que aplicar esse viés histórico à própria filosofia, né? Esse conceito de ontologia ele é debatido de forma indefinida há anos ou há décadas, quando se fala em uma ontologia, no caso da mecânica quântica. A aplicação do conceito físico, ou filosófico, melhor dizendo, de ontologia, ontologia clássica, né? A mecânica quântica, até hoje, não foi suficiente, não foi reconhecida. Cito aqui um artigo de um filósofo, razoavelmente recente, 2021, em que ele apresenta uma visão da ontologia quântica sem especulação. Mas, na verdade, ele não resolve o problema. Então, eu adotei o viés de introduzir o que o Mário Novella chama de historicidade, usando dois exemplos particulares interconectados: a ontologia de quarks e gluons e a ontologia da matéria escura. Vou fazer uma breve introdução sobre a ontologia de quarks e gluons, né? Em 1969, no SLAC, no Stanford Linear Accelerator, na Califórnia, o James Bjorken fez um modelo, né,
que ele verificou. Era, era um experimento de colisão de elétrons de alta energia relativa à época, né, em 1969, e núcleos, que mostrava a existência de subpartículas nos prótons e nos nêutrons. Ou seja, os nêutrons, experimentalmente, eram partículas compostas, assim como os prótons, contrariamente ao que se supunha até então. Em paralelo, havia uma formulação teórica devida essencialmente ao Murray Gell-Mann, físico americano, em que a multiplicidade de partículas descobertas experimentalmente, hadrônicas, ou seja, sujeitas a interação forte, era explicável através de uma simetria. Ele chamou essa simetria, que na época só tinha 8, digamos assim, 8 componentes, né? De Eightfold Way. Eightfold Way é o caminho óctuplo, que é uma denominação budista do caminho para você atingir a iluminação. O Gell-Mann era muito versado em várias línguas, né? Em várias filosofias e culturas mundiais, e gostava muito de exibir isso. E ele nomeou essas partículas que surgiram no experimento em 1969, e, na verdade, já tinha nomeado antes. Ele nomeou a partir de uma suposição absolutamente teórica, que eu não vou exibir aqui, mas vocês encontram facilmente isso, mostrando que haveria 3 tipos de partículas no interior dos núcleos, ou seja, dos prótons e dos nêutrons, que seriam os quarks. Esse nome quark ele tirou de um livro do James Joyce, um livro que 99% da humanidade acha ilegível, chamado Finnegan's Wake, mas o Gell-Mann retirou esse nome quark do início de um capítulo desse livro, porque simplesmente o início do capítulo fala em 3 quarks. O quark a que o James Joyce se refere é uma corruptela de um grasnido de aves marinhas, né? De gaivotas. Ele chamou de quark aquele grasnido. Não existia essa palavra em inglês. E o Gell-Mann aproveitou e introduziu essa nomenclatura, as partículas teóricas, mas que ele mesmo não acreditava muito que fossem encontradas, ele acreditava mais que fosse um artefato matemático. Mas, em suma, a coisa evoluiu e hoje a gente sabe que no interior dos hadrons, sejam eles nêutrons, prótons ou outras partículas, mesons, né, sujeitas à força forte, existem quarks e também gluons. Os gluons são as partículas homólogas, vamos dizer, aos fótons, no sentido de que os fótons são os transmissores da energia eletromagnética. Os gluons são os transmissores da força forte, da força nuclear forte. Ambos, tanto fótons quanto gluons, são partículas sem massa, são partículas que se movem à velocidade da luz. Só que os gluons estão sempre associados aos quarks. Uma outra forma de você
observar essa associação entre os quarks e os gluons foi descoberta experimentalmente, já tinha sido suposta teoricamente, mas só foi descoberta experimentalmente no ano 2000, em colisões de íons pesados, em particular no observatório em Brookhaven, o Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, chamado intimamente de RHIC. O RHIC descobriu, em 2000, que existia um estado da matéria que era composto de quarks e gluons, mas de uma forma diferente de como se comportava no interior de um próton ou de um nêutron, ou de um méson. Eles se comportavam como se estivessem livres, como se fossem partículas livres, mas indissoluvelmente ligados entre si, formando um plasma de quarks e gluons. O nome plasma foi atribuído, por analogia, né, ao plasma de elétrons, significando um estado da matéria fluido. Só que se descobriu, analisando os dados experimentais, né, que o QGP, como também é conhecido esse plasma de quarks e gluons, ele se comportava como um líquido perfeito e não como um gás, como até então se supunha existir. Bom, uma outra observação importante, o QGP vai ser fundamental à nossa proposta, que vai ser desenvolvida a partir daqui. E esse QGP, como ele foi detectado nesse acelerador a energias muito altas, imediatamente se supôs que ele existisse no universo primordial, que existisse em tempo muito pequeno depois do Big Bang, antes da formação dos átomos, inclusive. Os quarks e os gluons estavam livres, né, formando esse plasma, esse estado da matéria líquida, como se fossem bolhas líquidas. E um outro componente do que a gente vai expor aqui é que, em particular, o Steven Weinberg, que foi um dos fundadores da teoria eletrofráquea, que une a teoria eletromagnética e a interação nuclear fraca, ele disse que, na verdade, você não vai possuir teorias de partículas ou de teoria quântica de campos, que ele chama de teoria quântica de campos, ITF, mas todos os outros físicos chamam de QFT, Quantum Field Theory. Mas são as idiosincrasias do Weinberg. Né? E ele diz o seguinte, porque as teorias sempre vão ser efetivas, ou seja, elas vão ser limitadas a um espectro de energias, a um espectro de distâncias. E no caso da relatividade, são conceitos equivalentes. Quanto mais próximo você está de uma partícula, com mais energia você tem que incidir sobre essa partícula. Né? Mas vejam bem, são partículas quânticas, não? São teorias quânticas de campos. A GRT, a teoria da relatividade geral, é a teoria clássica.
Mas ela, apesar de não ser uma teoria efetiva, porque ela possui equações diferenciais bastante explícitas, né? Supondo um espaço-tempo contínuo, inclusive, mas ela possui seu domínio de validade. É só comparar com a gravitação de Newton. A NASA, quando envia um satélite ao espaço, ela usa a teoria de Newton. Ela não precisa usar as equações difíceis, não lineares da relatividade geral, para colocar um satélite em órbita, seja onde for, seja em órbita da Terra, seja em órbita de Júpiter. Né? A NASA usa, como teoria efetiva, a, a teoria de Newton. Newton ficaria muito feliz com isso. Embora a gente saiba que há grandes escalas, né? Escalas cosmológicas, escalas galácticas, a gente precisa da relatividade geral. Então, esse conceito de teorias de campos efetivas está bastante consolidado. Aí eu aproveitei isso, introduzindo a historicidade na filosofia, né? E observando que você não observa os quarks e gluons separadamente um do outro, eles formam sempre uma entidade única, mas essa entidade única de quarks e gluons, ela se manifesta de duas formas diferentes. Ou enquanto prótons e nêutrons, e mesons e hadrons, quando eles estão confinados, quando os quarks e os gluons estão confinados a uma distância média de um fentômetro, um férmion, que é 10 a menos 15 metros, ou estão livres formando um plasma de quarks e gluons. Então, eu assumi que os quarks e gluons formam duas ontologias distintas. Uma em baixas energias, como os constituintes de hadrons, em altas energias, usando a sua liberdade assintótica, em altas energias, ou seja, não confinados, livres, como constituintes do plasma de quarks e gluons. Aí vem aquela pergunta. Sim, mas dos quarks a gente conhece as propriedades dos quarks, propriedades físicas dos quarks. Massa, spin, e assim por diante. Assim como dos gluons. Os quarks são campos fermiônicos espinoriais, ou seja, são soluções da equação de Dirac, e os gluons são campos bosônicos vetoriais, ou seja, um spin inteiro, spin 1. Os quarks têm spins um meio, e são férmions. Mas as massas dos quarks são fracionadas. Os gluons, como a gente já falou, possuem massa nula, mas os quarks têm massas fracionadas, por isso que eles, e cargas elétricas fracionadas, por isso que eles constituem os nêutrons e os prótons de forma objetiva. Bom, mas e daí? A questão é a seguinte: o universo é uno, né? Só temos um universo. Como já está mais ou menos estabelecido, né? Ultimamente, inclusive, houve resultados bastante robustos nesse sentido.
o conceito de multiverso está sendo cada vez mais relegado a segundo plano, se não ao lixo da história. Então, o nosso universo é único. Todos nós compartilhamos esse universo. Então, o conhecimento dessas ontologias microscópicas não altera em nada os cálculos e as simulações referentes não só à cosmologia, como referente à cromodinâmica quântica, que é a teoria das interações fortes. E a gente, usando essa conjectura, né, a gente impõe sobre a filosofia esse conceito de ontologia efetiva. E o nosso objetivo é exatamente aplicar esse conceito agora, que fica mais ou menos claro de como ele surge, no caso dos quarks e gluons, né, ao halo de matéria escura. A gente já viu também que a matéria escura foi descoberta e batizada em 1933 pelo astrônomo suíço alemão Fritz Zwick. Mas, até hoje, ela é uma incógnita. Então, vamos fazer um exercício lógico. Já que a gente não sabe o que é essa matéria escura, vamos usar a nossa lógica, que é um instrumento de que a gente dispõe, e vamos tentar visualizar, ou pelo menos classificar, o que seria essa matéria escura. Bom, uma afirmação que eu adotei logo no início é que a matéria escura não é composta por partículas. Eu chamei aqui de matéria escura pura, com essa sigla MNCE, como sendo uma forma abstrata, né, de separá-la da matéria bariônica. Tudo que a gente sabe é que a matéria escura não é bariônica e a matéria bariônica não é a matéria escura. Então, vamos separar essas duas da forma mais cartesiana, mais classicamente cartesiana, em duas entidades abstratas. E essa afirmação, como ela não está confirmada, né, embora todos os experimentos observacionais sejam condizentes com ela, a gente só pode chamar de postulado. Né? Vamos partir desse postulado e vamos vendo o que dá. O interessante é que é um postulado que afirma a existência de uma entidade, né, matéria escura pura, através de uma negação. Ela não é composta por partículas. A gente poderia chamar de postulado anti-ontológico. Mas vamos adotar esse ponto de vista e ver, a partir daí, o que a gente pode inferir. Separando, como eu já disse, a matéria escura pura, que é uma entidade abstrata, da matéria bariônica pura, que é uma entidade experimental, observacional, que não pode ser negada. Bom, se a matéria escura pura não é composta por partículas, e não é uma interseção entre a matéria escura pura e a matéria bariônica, na matéria escura pura não se formam bárions. Ora, se não se formam bárions, não se formam átomos. Se não se formam átomos, não existem relógios, porque simplesmente na matéria escura pura você não vai
detectar raios de emissão e absorção, nem desintegrações, que são os decaimentos de ferro. É interessante observar que vários experimentos, na tentativa de detectar a partícula da matéria escura, partem do princípio de que a matéria escura se desintegra. E se ela não é formada por bósons, como é que ela vai se desintegrar? Não existe como. Bom, se não há raios de emissão e absorção, ou seja, você não pode confeccionar relógios no interior da matéria escura pura, você também não pode transmitir ou receber sinais. Em relatividade, isso é clássico, porque mostra que não há eventos no interior da matéria escura pura. Se não há eventos, você não pode definir o conceito de simultaneidade nem de causalidade local. Esses dois conceitos podem ser resumidos no conceito de microcausalidade relativista. Ou seja, regiões de matéria escura pura não se comunicam entre si. É importante chamar a atenção que essa incomunicabilidade entre regiões da matéria escura pura se refere à transmissão e recepção de sinais eletromagnéticos. Mas a gente sabe que a matéria escura pura ela interage gravitacionalmente, como a gente vai ver mais adiante, e de uma forma muito especial. Um outro corolário daquele postulado, na verdade, desse corolário, um subcorolário, vamos dizer, a matéria escura não é autointeragente. Isso tem vários trabalhos observacionais e teóricos que afirmam isso. E como é que ela interage? Essa matéria escura pura interage gravitacionalmente apenas com seu núcleo bariônico, que eu chamei de M índice B, que é de natureza diversa. Claro, ele possui bárons, são estrelas, são galáxias, são aglomerados. Há uma simulação supercomputacional que eu não mostrei, mas que está indexada na aula anterior, que mostra como a colisão entre duas galáxias, que a gente conhece hoje como o cluster Bullet, essa simulação mostra claramente que as galáxias, quando se cruzam, quando interagem entre elas, gravitacionalmente e eletromagneticamente, elas não perdem nenhum pouquinho do seu halo próprio. Ou seja, a parte de matéria escura que pertence a uma das galáxias se mantém mesmo depois que ela atravessa a outra galáxia. Ou seja, os dois halos não cedem nem capturam parte do outro halo, o que reforça essa noção de que a matéria escura interage gravitacionalmente apenas com o seu núcleo bariônico e não é autointeragente, ela não interage com outra região de matéria escura. Bom, sendo assim, é óbvio que a matéria escura é inerte em relação à radiação eletromagnética, ela é transparente. Nas simulações gravitacionais, a gente percebe claramente que tudo que está atrás da matéria escura permanece visível. E uma conclusão mais radical, mas que decorre da não existência de eventos, da não existência de relógios, é que essa matéria escura pura é atemporal.
Você não pode atribuir uma variável de tempo a qualquer região da matéria escura. Finalmente, uma conjectura, mas que também decorre do axioma inicial, a ação gravitacional da matéria escura pura se origina unicamente da geometria do espaço-tempo, de alguma forma modificada por emaranhamento, deformações e torções em uma região desprovida da presença de matéria bariônica. Isso é uma conjectura, né? Mas que decorre, quase que diretamente, dos pressupostos anteriores. Agora, por outro lado, a relatividade geral descreve um universo causal. A relatividade ela possui o conceito de microcausalidade relativista. Logo, nesse universo causal não há lugar para a existência autônoma de uma matéria escura pura. Logo, ela não pode se constituir em um ente. Ela não tem uma ontologia própria. O que se observa, as evidências observacionais, por outro lado, mostram que existem halos e subhalos de matéria escura da presença de matéria bariônica MB. Há experimentos em andamento também que tentam detectar o halo de matéria escura da Via Láctea, como se fosse aquela experiência de Michelson-Morley, né? Que o halo se movimentaria com velocidades diferentes quando a Terra girasse em torno do Sol. Então haveria uma diferença, né, periódica ao longo do ano, o fluxo, vamos dizer, dessa matéria escura, da Via Láctea. E até hoje não se detectou nada. Na verdade, eu coloco essa suposição no mesmo pé de igualdade com a suposição do éter luminífero do Huygens, porque é uma entidade que não é observada e os experimentos que tentam observá-la dão resultados negativos absolutamente robustos. Mas, muito bem, se a gente supõe que o halo de matéria escura está associado ao núcleo de matéria bariônica, e na matéria bariônica existe a microcausalidade relativista, porque ela é descrita através da relatividade geral e da teoria quântica de campos, e são as duas teorias fundamentais dos modelos efetivos lambda CDM, que é o modelo cosmológico, e o modelo padrão, Standard Model, que é o modelo de partículas quânticas, partículas elementares. Então, a gente precisa descobrir onde está essa causalidade. Então, a gente propõe que a única entidade gravitacional observável com dois componentes, MBE, componente matéria bariônica, matéria escura pura, conserve válido o princípio de causalidade local e, globalmente, a historicidade do Einstein, através do emaranhamento, que é um processo unicamente quântico e responsável por fazer da matéria escura pura e da matéria bariônica uma única entidade física gravitacional, MBE, dotada de uma única ontologia. Dessa forma, a causalidade em MBE, assim como a sua historicidade, se deve apenas à matéria bariônica. E podemos tirar daí, dessa conjectura, um último corolário daquele axioma. A métrica de MBE
é parcialmente determinada por MB. Como? Bom, emaranhamento possui entropia, portanto, tem uma temperatura absoluta não nula e densidade de energia. Esse fato pode estar associado à parcela da métrica de MBE, que não é determinada por ME, e é responsável pela interação gravitacional entre ME e MB. A gente está assumindo, então, que o sistema MBS é um sistema complexo, é um sistema quântico, isolado, complexo e emaranhado. E a gente sabe que um sistema complexo emaranhado, não pode ser fatorado em suas partes. Quer dizer que a sua ontologia não é a reunião das ontologias dos componentes. Então, aquela inexistência da causalidade local na matéria escura pura não afeta o emaranhamento e não afeta a entidade efetiva MBE. Aí, esses experimentos, né, que existem, caríssimos, né, mas que são feitos na Europa, nos Estados Unidos, não conseguiram detectar diferença de fotoionizações sazonais no movimento da Terra, supostamente atravessarem sua órbita o ralo de matéria escura que encapsula a Via Láctea. Aquilo que eu falei do éter luminífero, da experiência de Michelson-Morley. Essa observação corrobora a conjectura de que a matéria escura pura é indetectável por dentro. Aí vem uma coisa a mais. Se a gente supõe que na matéria escura pura existe o emaranhamento, que é um responsável com a sua densidade, pelo vínculo entre essa matéria escura pura e a matéria bariônica, esse emaranhamento em si também é atemporal, como a matéria escura pura. Bom, foi obtido em 2020 um resultado por autores, pesquisadores de computação e informação quântica, teoria da informação quântica e teoria da computação quântica, foi provado que o limite do alcance espacial do emaranhamento quântico não pode ser conhecido. É um indecidível de Gödel. Ora, se o alcance espacial do emaranhamento quântico é indecidível, ou seja, você não sabe dizer quais são os limites desse alcance do emaranhamento no espaço, é razoável supor que a sua temporalidade também seja indecidível. Por quê? Porque o espaço-tempo é homogêneo. O tempo não tem uma prioridade sobre as coordenadas espaciais. Então, se o alcance espacial do emaranhamento é indecidível, é interessante supor que a sua temporalidade também seja indecidível, ou seja, a gente não sabe dizer se o emaranhamento dura quanto tempo ou não. Bom, aí vem outras relações de caráter matemático, não vou me fixar aqui, mas eu quero ressaltar o seguinte: a tese fundamental dessa proposta, cada bolha de plasma de quartos segundos é um sistema quântico fechado, pós-inflacionário,
com dimensões supragalácticas, ou seja, maiores do que uma galáxia, ou maiores do que um aglomerado, em que quase muons emaranhados e desconfinados começam a interagir fortemente a partir de uma energia que é a escala eletrofrágil. Ou seja, a partir dessa energia, as partículas formadas no início do universo começam a adquirir massa, começam a interagir com o campo de Higgs. A energia superiores a essa, as partículas possuem massa nula, e é por isso que a teoria eletrofrágil, né, se decompõe na teoria eletromagnética e na teoria das interações nucleares fracas abaixo dessa temperatura ou dessa energia. Então, a gente pode considerar que a grandes distâncias, o ralo resultante depois do freeze-out, depois do resfriamento do universo, depois dessa energia aqui e temperatura, ele pode ser visto como um sistema quântico associado a um operador hamiltoniano global e descrito por uma equação de Schrödinger generalizada, que é a nossa equação de Wheeler-DeWitt, que, como a gente já viu, não possui a dimensão temporal. A equação de Wheeler-DeWitt ela não possui a variável temporal e, portanto, ela é adequada a descrever a matéria escura pura, que também não possui a dimensão temporal. Que é um esboço simplesmente ilustrativo do que seriam essas bolhas de plasma de quarks e gluons, e depois do resfriamento, depois do freeze-out, a matéria se condensa. Aqui eu dei o exemplo de cluster bullet, e nas dimensões anteriores do plasma da bolha de quarks e gluons, sobreexiste o halo de matéria escura emaranhado com essas partículas que formam os átomos, estrelas e galáxias no interior do halo. Não é que uma análise mais topológica, também não vou me alongar nisso. O importante é mostrar a base, né? Mostrar o conceito fundamental. E aqui eu dou um exemplo. Eu vou obter de forma mais detalhada mais à frente, na última aula, né? De como se calcular a energia e essas densidades gravitacional e de mareamento, que é para a gente fazer obter algum resultado numérico. Então, mais uma vez, uso aquele gráfico que eu já fiz.
Bom, aí a gente chega, depois de várias citações a referências aqui, reafirmando uma única ontologia efetiva para a MBE, ou seja, a entidade que o ser, né, que tem uma ontologia que une a matéria escura pura e a matéria bariônica que lhe pertence. Aí vem hipótese de matematização dessa conjectura, né, usando redes tensoriais, etc, etc. A gente vai ver um pouquinho disso mais tarde. E eu cito aqui um trabalho interessante que pode levar à confirmação direta dessa nossa hipótese através do cálculo da entropia generalizada desses buracos negros que se formam no início do universo. Estão sendo diariamente detectados pelo Observatório Espacial James Webb. Um trabalho desses dois físicos, o físico rumeno, que foi aluno do Yakir Aharonov, aquele mesmo do efeito Aharonov-Bohm, é vivo ainda, Aharonov, está com aproximadamente 90 anos, e o Collins, um físico israelense. Então, eles afirmaram em 2024, e é considerado esse trabalho deles como a pá de cal sobre o conceito de multiverso, como eu falei antes, e eles afirmam, considerando as leis de conservação da mecânica quântica, que podemos, com uma aproximação tão acurada quanto quisermos, construir um modelo autoconsistente de um sistema pequeno no interior do universo. Ou seja, é possível isolar nossos sistemas quânticos a despeito da propagação do emaranhamento e do papel desempenhado pelo emaranhamento na conservação de uma quantidade física. Bom, isso tudo vai nos servir como uma prova de conceito. A nossa conjectura. Aqui eu cito também um artigo fundamental, que saiu em 2014, por Swingle e Van Ramsdonck. O Swingle é americano, Van Ramsdonck é canadense. E descrevem, usando a dualidade ADS-CFT, ou seja, usando a teoria de formas, a universalidade da gravidade que surge a partir do emaranhamento. Ou seja, eles concluem que o emaranhamento produz a gravidade. Isso é fundamental para a gente. Aqui eu cito a conclusão deles. Eles afirmam categoricamente que não há possibilidade de existir graus de liberdade que não contribuam para a entropia de emaranhamento. E a universalidade da interação gravitacional tem sua origem direta na universalidade do emaranhamento. Aí vem os detalhes da demonstração dele.
O Van Ramsdorff já tinha afirmado anteriormente a possibilidade de se construir o espaço-tempo a partir do emaranhamento quântico, tudo usando a dualidade ADS-CFT. A gente não está usando essa dualidade, porque a gente não usa a teoria de cordas, que, como disse já um físico americano, em um livro de 2004, ela não é nem mesmo correta. Físico Voigt, Peter Voigt, mas a gente reconhece a contribuição fundamental que é a descoberta da dualidade da DSFT representa nos avanços atuais das pesquisas em física teórica. Aqui eu faço um resumo livre de um outro trabalho mais recente, 2018, que fala da dinâmica do emaranhamento em campos quânticos em expansão. Também não vou me alongar, não vou entrar em detalhes. Falam em entropias e emaranhamento dos estados gaussianos, estados puros gaussianos. Vale a pena ler esse trabalho, até porque eu praticamente o traduzi inteiro. Matriz de densidade gaussianas. E chega uma expressão da entropia de emaranhamento de von Neumann, que é a entropia quântica, né, de emaranhamento, para campos bosônicos livres em um espaço de Minkowski com dimensão 1 mais 1, ou seja, uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Eles usaram um resultado seminal do Julian Seymour Schwinger, que foi exatamente a descrição de um sistema em duas dimensões relativísticas, né? Uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, no estudo das interações fortes. Até hoje, esse trabalho do Schwinger norteia muitas das pesquisas sobre o confinamento. Aqui eu descrevo esse. Eu traduzo em parte, né, esse artigo. Eu mostro o modelo de Schwinger, que também é chamado de eletrodinâmica quântica em duas dimensões, o QED2. São trabalhos fundamentais, mas não cabe a mim ficar detalhando aqui, né? Não é a nossa finalidade. Falar em interação sine-Born, por exemplo. Já estudei muito isso, mas não quero misturar as coisas. Aqui eu faço considerações gerais sobre métricas, mas que só são usadas, na verdade, para corroborar aquele axioma que a gente adotou e os seus corolários, as suas consequências.
Eu mostro aqui duas métricas bastante importantes, né? A de Schwarzschild, que foi descoberto pelo astrônomo austríaco Schwarzschild em 1916, um ano após a publicação da Relatividade Geral de Einstein, e a de Hindley. A de Hindley é mais recente, mas é bastante importante, porque associa uma métrica na proximidade de um buraco negro. E mais um artigo de 2013, que eu reputo também importante, que mostra como a gravidade pode ser gerada por informação quântica. Inclusive, as equações de Einstein elas podem ser geradas em contexto puramente de informação quântica. A informação quântica está cada vez mais intrincada com a cosmologia e com a termodinâmica, como a gente pode ver. Então, eles afirmam que a própria equação de Einstein, após a equação de Einstein, ela pode ser obtida considerando a teoria de informação quântica aplicada a horizonte de Hindley de um dado espaço-tempo. Aqui eu exponho a associação entre emaranhamento e uma gravidade entrópica, né? Ou seja, uma gravidade gerada através da entropia desse emaranhamento, que é o trabalho citado anteriormente. Não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, que são bastante intricados, né? Mas, lendo o texto, vocês vão acompanhar direitinho. Eu quero, na verdade, abreviar o tempo. E há um resultado interessante desse trabalho. Eles obtêm as equações de Einstein enquanto perda de informação. É o casamento perfeito entre a informação quântica e a relatividade geral. Finalmente, se obtém, após essa viagem, que é através do princípio Landauer e outros conceitos, se obtém as equações de Einstein a partir da perda de informação gravitacional. Então, vou ver agora, só para finalizar, outras propostas de matéria escura não composta por partículas.
né? Eu listei aqui as mais conspícuas, né? As que são mais conhecidas. A Mond foi proposta pelo Milgrom em 83, físico israelense, modificando heuristicamente a segunda lei de Newton. Ele estava preocupado apenas em descrever as curvas de velocidade de rotação das galáxias, né, que são incompatíveis com a variação de 1 sobre R2 da atração gravitacional. Então ele propôs uma força gravitacional diferente, totalmente heurística, né, sem nenhuma base teórica nem experimental. Então, essa força newtoniana seria dada por essa equação, onde m é a massa gravitacional do objeto, a é a sua aceleração, μ de x é uma certa função de interpolação indefinida, e a zero é uma constante universal mediocre, que representaria a transição entre o regime newtoniano e um certo regime Monde profundo. Bom, a proposta do Milgrom, a gente já viu que ela não é relativística, né? Ela se propõe a resolver um determinado tipo de problema, que é a curva de velocidade de rotação das galáxias, e mais nada. E, por outro lado, também não prevê os picos acústicos das oscilações bariônicas da radiação cósmica de fundo, que são observadas experimentalmente. E também não resolve a questão do excesso de massa gravitacional observado por Fritz Zwick já em 1933. Quer dizer, levou 50 anos para não chegar a lugar nenhum. Uma outra proposta é um vácuo cosmológico elástico. O físico holandês Erik Verlind desenvolveu em 2016 uma descrição da matéria escura baseada no modelo holográfico, quer dizer, o ADS-CFT, aplicado à sua proposta de gravidade entrópica emergente das outras forças fundamentais. Ou seja, ele considera a gravidade não como uma força fundamental, mas como uma força que surge das outras forças fundamentais através da entropia, através da termodinâmica. Mas ele tem que supor um vácuo com propriedades elásticas, e ele usou o modelo de cristalização do aço, a martensita. Uma teoria muito, digamos assim, fora da caixinha, né? Agora, cabe ressaltar que o Erik Verlind, sendo físico holandês, ele é irmão de um outro Verlind. Os dois são físicos, originalmente físicos de cordas. O Erik Verlind tem, inclusive, equações e leis em termos de cordas com o nome dele. Ele recebeu um prêmio. Há um prêmio na Holanda, o nome de um filósofo que migrou na Idade Média, né? Foi da Espanha com a família para a Holanda, e se criou um prêmio científico na Holanda com o nome desse filósofo. E o Erik Verlind foi agraciado com esse prêmio, que é de alguns milhões de euros, por causa dessa teoria, né? Digamos que é um prêmio chauvinista, um prêmio feito de holandeses para holandeses. Tem uma outra proposta, que é o vácuo cosmológico vítreo. Quem fez essa proposta, mais recente, foram dois físicos, o Anthony Z e o Eric De Giulio. O Anthony Z, ele tem família, tem familiares morando em São Paulo. Ele chegou a morar no Brasil também, numa época. A família dele saiu da China
Ele veio aqui para o Brasil, a parte da família ficou em São Paulo e ele seguiu os estudos dele de física e hoje ele é americano, sino-americano. Mas eles se basearam na teoria clássica do vidro para propor um modelo euclidiano tridimensional de gravidade quântica. Eles mesmos chamaram de glassy gravity. O artigo é esse aqui. Nesse modelo deles, a matéria escura corresponderia a um vácuo cosmológico com propriedades vítreas. É outra teoria muito fora da caixinha, digamos assim. A gente vive no meio de um vidro, é uma coisa estranha isso. Tem um outro vácuo cosmológico, entre os 4 que eu estou citando aqui, se pode chamar de supercondutor. Um físico americano, Lawrence Krauss, escreveu um livro, não foi o primeiro livro que ele escreveu, mas esse livro foi best-seller, né? Em 2017, em que um capítulo lá no meio do livro, ele escreve rapidamente, não entra em detalhes, não faz uma teoria. O universo como se fosse um supercondutor, simplesmente porque o bóson de Higgs foi descoberto em 2012. E o campo de Higgs, inicialmente, em 1964, ele foi descrito por analogia com a descrição clássica de um supercondutor, que, por sua vez, foi proposta por Paul Anderson, que é um prêmio Nobel, em 1962. Também essas teorias que se apoiam vagamente, né, em conceitos já conhecidos, usando analogias, né? Tudo bem que o campo de Higgs foi descrito através dessa analogia, mas foi uma analogia que foi superada imediatamente. Ninguém diz hoje que o campo de Higgs é um supercondutor, exceto o Lawrence Krauss. E o último aqui, um vácuo cosmológico superfluido, também chamado de Beck, o Vacuum Theory, ou SVT, e teve origem em 1976. Três indianos disseram que o éter, veja só, resgatando o éter, seria um estado superfluido composto por pares de férmions e antiférmions e descrito por uma função de onda macroscópica. O estado de vácuo desse superfluido permeia todo o universo e pode corresponder à matéria escura. A matéria visível surge como excitações desse estado, que não é relativístico, de um vácuo superfluido. Mas, apesar da ressurreição do éter tardiamente, o modelo não consegue obter as equações de Einstein. Mas possui seguidores, né? Em 2011, o físico russo Volikov escreveu um livro chamado, também best-seller, né? Universo em uma gota de hélio. Olha que loucura. Em 2016, não contente com isso, talvez querendo vender muito livro também, mas infelizmente o Wang já faleceu. O Wang escreveu. O Wang é conhecido por livros, textos de forças fundamentais, física estatística. Ele foi um bom físico, um bom professor, mas no fim da vida, já aposentado, ele resolveu escrever um universo superfluido, indo na carona do Volikov, mas na verdade com diferenças, né? Então, a gente vê que essas teorias de vácuo cosmológico se prestam a várias facetas diferentes. Há uma outra teoria da matéria escura, sem partículas, que é
de uma antimatéria bariônica oculta, né? É uma teoria que resvala no ocultismo. Ela se baseia na teoria Einstein-Cartan, chama Kibble, que é uma extensão da relatividade geral, que inclui, além do tensor de matéria, um tensor de torção. O Einstein recusou, logo de cara, em 1922, ele recusou isso. Não deu nem atenção. Esse tensor de torção foi criado pelo Cartan. Ele, Cartan, um grande matemático francês, que, entre outras coisas, além de criar a forma moderna da geometria diferencial, ele descobriu os espinores antes de qualquer experimento mostrar que existia o spin. Nenhum físico sabia que existia spin. Mas o Cartan já tinha um modelo matemático para descrever o spin. São as coisas que só os matemáticos conseguem, né? Depois ele escreveu um livro, depois que descobriram o spin, ele escreveu um livro, evidentemente, A Teoria dos Espinores. Mas no artigo original dele não tem nenhuma referência porque o spin não existia. Mas essa proposta do Poplavsky, que é um físico polonês que também ficou muito famoso em programa de televisão, entre outras coisas, né? Ele, entre outros resultados exóticos, ele propôs que o universo em si fosse ele mesmo um buraco negro, baseado em fórmulas matemáticas, né? A gente vê que a matemática, dependendo de como ela é usada, dependendo do expertise do cientista, né, ela pode provar quase qualquer coisa, né? Mas nessa proposta do Poplavsky, ele faz um mecanismo que descreve a simetria entre matéria e antimatéria. E essa matéria escura resulta da proporção de antimatéria existente no tal setor oculto. Essa antimatéria seria resultante do decaimento de férmions pesados no universo primordial. E ele chega à conclusão, 10 anos depois, por exemplo, que a matéria escura possui densidade de pressão, ou mesmo de energia, negativa. E por isso ela não pode ser atribuída a partículas. Esses são resultados, no mínimo, exóticos. Matéria escura com energia negativa. Ninguém explica um negócio desse. E, por último, um físico romeno, Vopson, propôs também em 2021 um modelo de universo totalmente digital. Um universo composto de bits, que se baseou na teoria da informação de Wheeler, né, que cunhou essa frase, lapidar, it from bit, que depois foi aperfeiçoada para it from qubit, que é o bit quântico, mas é retórica, puramente retórica. Mas o Vopson acreditou na retórica e propôs um universo digital usando a entropia clássica de Shannon, o princípio de Landauer e a equação relativística de Einstein para calcular a massa de um bit. Olha que loucura. A temperatura de 300 Kelvin, que é essencialmente a temperatura ambiente. Então, a massa de um bit, que é constante de Boltzmann, a temperatura, log de 2 sobre C2, isso daria a massa de um bit, como sendo uma quantidade exata de 3,19 vezes 10 a menos 38 quilogramas. Ele atribui à matéria escura a diferença entre a quantidade de informação total e a contida apenas no universo visível.
E ele diz que a matéria escura é originada somente por bits, quer dizer, conteúdo informacional do vácuo. E é por isso que ela não interage com a matéria bariônica. São suposições, no mínimo, fantasiosas. Né? Ele propôs, né, o mais espantoso, que ele propôs um experimento. Ele propôs se pesar um dispositivo de armazenamento digital, um disco rígido, né, em duas situações, sem conter informação e contendo informação. Pesar, calcular a diferença, encontrar a diferença de peso entre os dois casos. Vai ver que isso é irrealizável atualmente. Se você considera 1 terabyte de informação armazenado em um dispositivo digital, essa massa seria de 10 a menos 28 quilos. É só multiplicar ali por 1 terabyte. Só que a massa de um elétron é 10 a menos 30 quilos. Quem pesa um elétron? Onde se pesou um elétron algum dia? 1 terabyte é 100 vezes mais pesado que um elétron. 100 elétrons. Mas quem pesou 100 elétrons alguma vez? Então, o experimento se pode considerar irrealizável. Não há experimentalista que vai se aventurar a fazer uma medição dessa. É que só para finalizar, eu elenquei aqui, listei aqui todos os experimentos, todos não, né? A maioria deles, me cansei. Né? A cada dia surge um novo, que provam a não detecção da partícula de matéria escura, ou vão cada vez mais restringindo a massa dessa partícula de matéria escura. Essa lista não acabou em 2024. Esse ano já teve alguns experimentos, né? Alguns experimentos. Porque esses experimentos são muito caros, né? Conseguem financiamentos gigantescos, empregam muita gente. Né? Desse lado, essa outra face da moeda da ciência moderna, que são as colaborações sem fins científicos, sem fins lucrativos, mas com fins de subsistência. E eu concluo dizendo que essas tentativas são análogas à busca pelo éter luminífero de Huygens. Foi proposto em 1690 e que só foi desmascarado, ele só foi desmentido. A existência do éter luminífero só foi desmentido pelo experimento de Michelson Morley, em 1887. Eu só espero que esses experimentos de detecção de partículas de matéria escura não se estendam por 200 anos. Bom, mas como não temos uma teoria consistente, são propostos modelos heurísticos, chamados perfis, para escrever aquelas curvas de rotação das galáxias nos seus halos de matéria escura. E os dois perfis mais empregados que eu vou apresentar aqui são NFW e o perfil de Einstein. Aqui é uma foto combinada, né? Visual do Hubble, raio-x do Chandra e de lenteamento gravitacional. Então, vocês veem aqui o choque entre as duas galáxias. Uma continua para lá e a outra ficou aqui com seus respectivos halos de matéria escura. Não houve doação de matéria escura entre os dois halos, nem captação. Isso aqui é uma outra
outro aglomerado, né? Mostrando a matéria escura aqui em azul, o Hubble, espectro visível, luminoso, e a matéria escura obtida por lenteamento gravitacional. E aqui os perfis. Perfil de Navarro-Frank-White, proposto em 1995, até hoje ele é usado. Assim como a Mond, né, ele foi proposto para resolver um problema, o problema das curvas de velocidade das galáxias, mais nada. Então é totalmente heurístico. Aqui as grandezas, né, envolvidas no perfil, e as massas que são condizentes com esse perfil NFW pertence a um valor desse parâmetro C, que é o parâmetro de concentração de massa, entre 4 e 40. No caso da nossa Via Láctea, o C fica entre 10 e 15. Como é heurística, né, você não tem resultados, não tem intervalos, nem resultados precisos, só observacionais aproximados. Aqui a comparação com o perfil de Einstein, que é um físico do Cazaquistão, que propôs esse perfil, está aqui, mostrado como sendo uma função, em 1965, onde o alfa, expoente do R, varia entre 0 e 1. E aqui a comparação entre os dois perfis. Perfil NFW em linha cheia, do perfil de Einstein em tracejado, com alfa específico, né? 0,15. E aqui uma galáxia específica, né? A Messier 33, galáxia do Triângulo, onde se compara a velocidades das galáxias nesse cluster, partindo da observação da matéria luminosa, em princípio, depois a observação da linha de 21 centímetros do hidrogênio, H1, e aqui a velocidade newtoniana esperada a partir do disco visível. E que é mais uma confirmação da existência da matéria escura. Então, hoje a gente encerra aqui, e na próxima aula a gente retoma a partir deste ponto.